Bom, nós vamos fazer em português, né, Camila? Não vamos fazer em italiano, porque Sim, a gente vai pegar um público maior, mesmo que a gente saiba que todo mundo tem que aprender italiano, sim, né? Então, hoje a gente vai sim. conversar com a Camila, da Ferrara Cidadania, que está há muitos anos nesse mercado e com certeza vai conseguir nos explicar e nos falar direitinho sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. E a gente vai começar. Primeiro, eu queria que a Camila se apresentasse, falasse um pouquinho, e a gente começa já com as perguntas sobre cidadania. Pode Boa ser? noite, pessoal. Claro, meu nome é Camila, né? Como a Paula já apresentou. Eu sou da Ferrara Cidadania Italiana, é uma empresa que está há 16 anos no mercado aqui no Brasil. A gente começou com a Ferrara lá na Itália, fazendo processos administrativos no Comune, quando começou todo esse problema no Brasil, que ficaram umas filas aí enormes dentro dos consulados, né? De pessoas que estavam requerendo sua cidadania italiana e tinham que aguardar nessas filas enormes. Então, começou essa modalidade, né, das pessoas irem até a Itália e fazer o processo diretamente por lá. Então, na verdade, ela iniciou lá atrás com o Felipe, que é o meu marido, e ele foi para lá fazer a cidadania italiana dele, e ele teve que fazer no Comune, levou um calote do despachante que ele contratou, aprendeu os caminhos dele, lá fez o processo dele, e depois disso começou a prestar uma consultoria aqui, uma consultoria ali, e de repente nasceu a Ferrara. E aí, depois de anos na Itália, ele sentiu dificuldade, porque no Brasil, na época, não tinha pessoas tão especializadas na preparação dos documentos, porque para você requerer a sua cidadania italiana, você depende da tua documentação, né? Então, Uhum. não tinha na época. E ele fez o inverso, ele colocou uma pessoa para receber as pessoas na Itália e fazer a parte burocrática lá com o Comune, e ele veio para o Brasil para cuidar da preparação dos documentos. Então, a Ferrara nasceu para ser uma empresa aqui no Brasil também de preparação dos documentos, que, né, envolve aí uma série de coisas, de burocracia e de exigências, né, que tem que ter nos documentos para se requerer a cidadania italiana. Então, essa é a Ferrara, uma empresa que hoje tem 2 escritórios no Brasil. A gente tem intenção agora de expandir o mercado, nós vamos iniciar com o Rio Grande. Embora já atendemos o Rio Grande, tá? A gente atende muitos clientes do Rio Grande do Sul, já desde o início da Ferrara, porque é um processo que é igual para todos os lados. Muda, às vezes, uma regrinha ou outra de consulado para consulado, mas basicamente é a mesma coisa. Então, eu atendo Porto Alegre aí para vários serviços que nós temos, Porto Alegre e o Rio Grande inteiro, né? E nós temos intenção e também depois no Rio. Mas, mesmo que não estamos fisicamente, remotamente, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Perfeito. Então, vamos começar. Eu queria começar, se tu quiser depois acrescentar mais informações ou voltar, e o pessoal também Tá? perguntando, não tem problema nenhum. Vamos começar com a pergunta mais básica, que é quem tem direito à cidadania iuris sanguinis, que é a cidadania italiana, né? Como começa Sim. esse processo? Sim. Quem tem direito à cidadania italiana é toda pessoa que comprova, né, que tem um ascendente italiano, uma pessoa que nasceu na Itália, que é da sua linha direta, da sua árvore, né? Então, se foi o seu bisavô, o seu avô, o seu tataravô, não importa, não existe um limite de geração para a cidadania italiana, desde que você comprove, através dos documentos, de que você tem realmente a ligação com essa pessoa, né? Então, além de você ter todos os documentos, claro que aí existem algumas regras que devem ser observadas, que às vezes são impeditivas para você ter o reconhecimento da cidadania italiana. Mas, na sua maioria, né, quem consegue comprovar e ter a certidão do italiano e depois todas as certidões brasileiras, já é, né, uma porta aí para se obter o reconhecimento da cidadania italiana. E aí, então, a diferença do Dante Causa, que às vezes as pessoas confundem também com o antenato, né? Que a gente fica perguntando Isso. quem passa a cidadania, quem é que vai passar a cidadania para a família. Isso, exatamente. Então, assim, uma coisa que é interessante é que, assim, às vezes a pessoa sabe que ela tem, né, um ascendente lá na Itália, mas ela não tem conhecimento nenhum, né, de onde nasceu, de onde, aonde, data, nome, enfim. Então, assim, o documento principal, na verdade, né, é você descobrir a origem
dessa pessoa, né, desse teu familiar que transmite esse direito para você. Então, na verdade, assim, dizem que a gente já nasce italiano, né? Todo mundo nasce italiano. O que a gente faz é buscar o reconhecimento da cidadania italiana, porque como é iure sanguínea, é direito de sangue. Então, tá aqui no meu sangue que eu sou italiana. O que eu fiz foi só buscar esse direito que faz com que eu reconheça que eu sou, de fato, uma italiana, né? Burocraticamente. Então, enfim, mas a maior dificuldade realmente das pessoas é informações referentes a esse antenato, né? A pessoa que transmite o direito. Então, assim, é o dante causa, né? Então, assim, a gente às vezes não tem saída, se ela não tem nenhuma pista, se ela não tem nem noção de onde nasceu, se ela não conseguiu, junto aos familiares, buscar essa informação, realmente às vezes não tem o que fazer, até porque a Itália é grande, muitas províncias, comunes e igrejas, né, que podem dar esse documento, então não é tão simples assim. Então, pelo menos assim, se você não consegue essa informação, não adianta nem você buscar o restante, né? Tem que começar por lá. Uhum. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, sobre as diferentes formas de encaminhar a cidadania. Então, consulado, via judicial, indo para a Itália, porque eu sei que vocês dão todo esse tipo de assessoria, né? Vocês Sim. prestam, a pessoa conversa com vocês explicam os tipos, né, as formas de encaminhar, e vocês prestam essa assessoria. Pode explicar para nós quais são essas formas? Claro. Assim, na verdade, a primeira opção, né, que o cidadão residente no exterior ele teria para entrar com a sua cidadania italiana é através dos consulados italianos, né? Então, no Brasil, a gente tem os consulados italianos que representam uma jurisdição consular, né? Por exemplo, de Curitiba representa o estado de Santa Catarina e do Paraná. O consulado italiano do Rio Grande do Sul representa só o Rio Grande do Sul, né, o de Porto Alegre. Enfim, então tem alguns que representam outros estados, né, mas que, enfim, tem a sua, né, a sua regra e no caso, a sua burocracia. Então, como que funciona? O normal seria você requerer através do consulado italiano. Então, as pessoas, né, você entraria ali com um formulário, que é o procedimento atual, você preenche o formulário, protocola no consulado, e, teoricamente, por lei, eles teriam 730 dias para prestar esse atendimento para você, né? Só que a gente sabe que, na prática, isso não ocorre, né? Em função disso, né, aí existe até a outra justificativa perante a lei, que na Itália existe um prazo de 90 dias para qualquer cumprimento de algum processo burocrático. Então, assim, 730 dias e ainda a interpretação da própria lei de procedimento burocrático, eles teriam 90 dias. Então, enfim, eles não cumprem. E foi isso que se tornou essas filas gigantes aí, que as pessoas aguardam 10, 15 anos nas filas dos consulados para conseguir obter o reconhecimento. Então, a primeira opção seria através do consulado. Então, se você hoje tem intenção de fazer a tua cidadania italiana através dos consulados, você pode protocolar o teu pedido, mas você vai aguardar aí de 7, 10, 15 anos, dependendo do consulado. A segunda opção, que já é uma opção, a primeira opção que ocorreu quando começaram essas filas que eu falei anteriormente, que é fazer de forma administrativamente diretamente lá na Itália. Então, como que funciona isso, né? É protocolado o pedido diretamente no Comune, né? Na verdade, você vai lá e apresenta os teus documentos, e como na Itália existe o prazo de 90 dias para a finalização de qualquer procedimento burocrático, então o Comune tem 90 dias para dar o parecer favorável ou não do teu reconhecimento da cidadania italiana. Só que, para isso, a pessoa precisa ir para lá, ela precisa permanecer em solo italiano os 90 dias, porque ela tem que registrar uma residência, né? O VID, ele passa na residência para comprovar se ele está lá ou não, então, assim, não dá para dar o gato, não tem como fazer isso, tá? Tem Sair que para viajar depois, que o pessoal fazia isso, né? Chegava na Itália... Hoje, até hoje, sabe? Eles até fazem, até assim, dependendo da cidade,
Você consegue até estudar, fazer... Muita gente mesclava com cursos de italianos lá na Itália, né? Isso durante todos esses anos, ou fazia algum curso específico de alguma área, pegava uma região ali que já era de interesse próprio por alguma outra coisa, mas enfim, tem que permanecer lá, basicamente você tem que ficar em casa, porque você pode ter o azar do vídeo passar no dia que você não está em casa, e aí você vai ter que remarcar a visita, e isso é uma burocracia tremenda, dependendo da região. Então, enfim, mas assim, é a forma mais rápida hoje de se obter a cidadania italiana, porque você indo com todos os documentos prontos para lá, em 90 dias, protocolando no Comune, você já tem o teu reconhecimento, né, o teu parecer favorável. Só que além de você ter todo o custo da preparação dos documentos no Brasil, você ainda tem toda a tua estadia na Itália. Você tem passagem aérea, você tem que comer, né, os 90 dias. É o que a gente sempre fala para as pessoas, né? Você tem o custo lá. Se você contratar um intermediador lá, um despachante, você tem o custo dele. Mesmo que você vai fazer por conta, você tem os teus custos lá, né? Então, assim, quanto que custa fazer a cidadania italiana na Itália? Depende absolutamente do que você vai querer. Se você vai dividir apartamento, se você vai ficar num baita hotel, se você vai ficar num albergue, se você não vai comer, o que você vai decidir da tua vida? Então, assim, não tem um custo fixo, a gente consegue até passar valores e do que ele vai gastar com o despachante lá, né, que é o serviço que nós oferecemos. Mas, basicamente, o restante, a Vocês pessoa oferecem mesmo... a uma pessoa que dê essa assessoria lá também, para quem precisa Isso. ir, para ajudar. Isso, Uhum. nós temos um parceiro lá e esse parceiro tem muito conhecimento, já é nosso parceiro de anos, aí desde o início, desde quando o Felipe voltou para cá, já deu continuidade com essa pessoa lá, e ele mora lá, os processos geralmente são ali na província de Milano, e ele dá toda a assessoria, inclusive se você quer uma acomodação, ele já instrui também, ele arruma essa parte para você da tua hospedagem de acordo com o teu interesse. Então, olha, eu quero ficar num apartamento sozinha, num baita apartamento ou não, eu quero dividir. Então, ele faz todo também essa intermediação e essas opções, né? Além de entrar com o processo. Então, a gente tem esse parceiro lá que faz essa parte, né? Mas, assim, muitas pessoas, Paula, vão e fazem sozinho também, tá? Porque, enfim, às vezes, assim, é comune pequeno, já conheceu, já estudou como é que faz o procedimento, ou já tem um nível bom de italiano para conversar com o oficial lá do comune, porque, assim, não adianta você chegar lá e ficar falando aquele italiano lá, macarrônico, que o brasileiro tem, que o Isso é cara não tá... importante. A É gente muito falar importante. tem que saber falar. Às vezes as pessoas, quando voltam da Itália, algumas pessoas voltam bem decepcionadas, dizendo que foram maltratadas. Eu disse, sim, mas como era a comunicação? Era por mímica? Vocês falavam em italiano? Porque também, imagina, ainda mais um processo burocrático, que precisa ir num órgão oficial, precisa falar com eles. Um mínimo de italiano a pessoa tem que saber desenrolar também, né? Não, exato. Então, o pessoal chega lá falando de qualquer jeito e quer que resolvam, e às vezes eles mesmos são mal educados, e tanto que, assim, de tanto que isso já aconteceu, existe já uma fama criada lá, né, que se criou lá em função né, dos brasileiros que vão requerer essa cidadania italiana. Então, eles já não são muito solícitos, né, nesse aspecto, porque já são anos que eles têm histórico de pessoas nesse tipo. Então, isso ajudou a atrapalhar um pouco o andamento das coisas de forma, assim, mais amigável lá, né? Então, assim, às vezes, se você não tem um despachante, uma pessoa que conhece do procedimento, conhece bem o idioma, tem noção de como conversar com essas pessoas e que horário, de que forma, às vezes você entra em cana mesmo. Então, às vezes, vale a pena, né, se você tem essa disponibilidade de investir nisso, mas pelo menos para você não perder viagem, porque muita gente acaba perdendo viagem mesmo, tá? E a terceira forma de obter a cidadania italiana, que é uma modalidade um pouco mais recente, que foi por via judicial, que começou a surgir
em função dessas pessoas que não têm essa disponibilidade de ir para a Itália e ficar os 90 dias, porque não é todo mundo que pode, né? As pessoas têm trabalho, têm as suas funções da vida. No Brasil, às vezes, não tem, né? Hoje, ainda com a pandemia, o trabalho muito virou remoto. Mas eles têm família, têm filho, não dá para levar todo mundo, né? Enfim. Então, a opção foi essa por via judicial, que o que acontece? Como eles não cumprem, né? O prazo dos 730 dias, que teoricamente eles teriam, em observância aos 90 dias também, né, que é o prazo administrativo dentro da Itália, abriu precedente para esse tipo de processo junto ao tribunal. Então, advogados se especializaram nessa lei e começaram a entrar com o processo junto ao tribunal, né, entrar com esses recursos, e começou a todo mundo ganhar esses processos. As sentenças começaram a ficar favoráveis aí, e um monte de advogado se especializou, e claro, tem que tomar muito cuidado com isso também, porque não são todos que são confiáveis, assim como os despachantes lá também. Tem que observar muito quem é a pessoa que você está contratando, se ela é indicação de uma empresa, ou ela é uma pessoa que te indicou que já fez, porque como foi uma modalidade nova, qualquer advogado lá acabou indo para esse lado e aproveitou embalo, e às vezes não tem nem conhecimento técnico para defender isso junto ao tribunal, tá? Então, é muito importante observar o advogado que contrata. Então, essa opção, ela é boa, Paola, assim, a gente indicou muito, principalmente desde o início da pandemia, porque não tem como entrar na Itália, né? Não tem como você ir lá e fazer o processo administrativamente, as fronteiras estão fechadas ainda, e não há previsão regular disso, né? De você poder ir tranquilo e estabelecer a tua residência de forma tranquila. E também aquelas que não querem aguardar os anos na fila. Então, quem quer de forma mais rápida, ainda a via judicial. Sem ter que ir para a Itália, a via judicial é a alternativa do meio, tá? Média 2 anos o processo, desde o protocolo, né? Aí é marcado a audiência, depois da audiência, assim, a primeira audiência geralmente é uma média de 1 ano e meio a 2 anos. Depende agora com a pandemia, as audiências acabaram sendo bastante postergadas, e isso acabou aumentando um pouquinho o prazo, né? Porque o judiciário também ficou um tempo fechado e não atendendo, e enfim, até teve um juiz lá do Tribunal de Roma que teve Covid, e ninguém substituiu ele por um bom período. E isso acabou criando uma fila ali de audiências para serem marcadas. Mas hoje já está bastante regular isso, e, né, estão sendo defendidos aí os processos, e o pessoal tem tido, assim, a gente mesmo não teve nenhum processo que não foi favorável, teve todas as sentenças favoráveis, e aí tem o custo do advogado, né, a preparação dos documentos no Brasil, que ela é igual para qualquer tipo de processo, você vai ter que preparar os documentos, né? E aí depois a parte do advogado na Itália, que você envia os documentos para ele via DHL, ele recebe lá e ele protocola e ele faz a parte dele. Então, basicamente, essas são as formas de você hoje requerer a tua cidadania italiana. Sim, mas deixa eu perguntar, e se a pessoa já iniciou o processo no consulado no Brasil, é possível, por causa da demora, ela quiser entrar por via judicial, é um novo processo, não tem como a pessoa, ela vai ficar esperando no consulado e vai fazer via judicial, e aí esquece aquele processo do consulado, é outra coisa. Na verdade, assim, o primeiro passo para você entrar com a ação é você estar na fila do consulado. Você tem que ter entrado nessa fila, você tem que ter um número de protocolo, número. Algo que comprove que você entrou nessa fila. Porque a ação é justamente para dizer que você entrou na fila e você não foi atendido, tá? E há uma dúvida, Paula, muito grande nas pessoas, que é assim, então eu tenho que esperar 90 dias ou 730 dias. Não precisa. Porque assim, como existe um histórico que eles realmente não atendem, o advogado já pode marcar, enfim, entrar com o pedido ali, com a petição, para entrar na fila ali para a marcação da tua audiência. Porque não além de demorar para marcar audiência, já vai se cumprir esse prazo, também tem essa justificativa de que eles, de fato, não cumprem mesmo com o prazo. Então, assim, já tem histórico disso, então não precisa aguardar. Você entrou na fila, se você já quiser protocolar o teu processo lá por via judicial, já é possível fazer. Perfeito. Então, a ideia é só da entrada no consulado, obter o número do protocolo para poder fazer via judicial.
Isso mesmo, e não importa qual seja o consulado, porque todos os consulados no Brasil têm fila, todos eles, existe esse problema aí do não atendimento, do cumprimento da lei, então, qualquer consulado que a pessoa, ela né, entrou na fila, ela já é cabível a esse recurso judicial. Então, assim, as pessoas, o que significa a preparação dos documentos, né, Paula? A preparação é a parte mais importante, né? Essa parte, assim, é imprescindível que você busque alguma ajuda, algum auxílio numa empresa especializada, de um advogado especializado que realmente vá te direcionar a tua documentação. Porque hoje o que mais acontece é que na época que os italianos chegaram aqui no Brasil, quando eles foram registrados, né, nos cartórios foram registrar tudo errado, nome errado, data errada, aí o Giuseppe virou José, e assim foi, Malucelli, que era com 2 L's, foi com L, e tudo foi, a escrivã lá anotava tudo errado. E isso gerou muito problema para quem vai reunir os documentos. Porque tanto o Comune na Itália, quanto o consulado italiano, né, a exigência para você obter, você tem que estar com os documentos redondos, não passa nenhum tipo de erro que comprometa ou que dê qualquer indício de que aquela pessoa não é aquela pessoa, ou que não é aquele italiano que não casou com a fulana, enfim, então não pode ter esse tipo de erro, né? Então, por isso que até atualmente eles estão ainda mais exigentes do que eles já foram no passado, erros que antigamente se passava despercebido, hoje não se passa mais. Em nenhuma via, nem administrativa na Itália, nem judicial e nem no consulado. Então, isso é uma coisa que todo requerente precisa primeiro se preocupar, depois ele decide a forma que vai fazer o processo. Porque se ele não conseguir resolver a documentação, nem adianta caminhar para frente. Isso é um grande é importante impeditivo. retificar nome, ir atrás disso, de Isso. deixar os documentos combinando todos os nomes. Numa sequência lógica, né, que não gere dúvidas de que é uma árvore, que ela segue o seu fluxo de forma que comprove que aquelas pessoas são elas mesmas, né? Porque esse que é a maior preocupação. E as retificações, né, elas às vezes é possível corrigir junto ao cartório, então a gente entra com uma petição extrajudicial e consegue corrigir nos cartórios, ou às vezes é só com um advogado mesmo judicial, aí depende da sentença e tudo mais, né? Então, assim, dependendo da necessidade, demora mais ou demora menos para preparar os documentos, mas é necessário. E depois tem a tradução juramentada, né, que deve ser feita por um tradutor juramentado, que é o seu favor, caso. né? Por favor, né? Vamos traduzir com a Paola. E depois o apostilamento. O apostilamento, né, que é a certificação, que assim, né, a gente não entende muito, parece que é uma burocracia para, né, essa convenção de Haia aí só para acabar trazendo mais burocracia, mais dinheiro aí das mais pessoas. Mais gasto, né, para o cliente mais gasto, também. Porque é a certificação da certificação, né? Enfim. Mas vamos lá, é exigido e tem que cumprir, então, enfim. Aí o último passo é o apostilamento, né? Depois da tradução juramentada, é o apostilamento. E disso você está aí com o teu dossiê pronto. Para escolher a via pela qual vai fazer a cidadania. E uma pergunta que eu queria fazer, acho que é interessante para todos, se a pessoa fez a cidadania na Itália, a pessoa foi lá para a Itália e fez a cidadania lá no Comune, os parentes dessa pessoa têm mais facilidade para fazer também, ou isso não passa para as outras pessoas, para os outros parentes? Pergunta. Assim, depende muito do Comune, Paula. Assim, tem Comune que deixa disponível a documentação lá para outro parente ir num período, num prazo. Antigamente, assim, a gente sempre falava para o cliente que no máximo um prazo de 2 anos. Depois eles protocolam os documentos e eles não desarquivam mais. Tá? Então, assim, sempre quando você vai fazer a cidadania italiana num Comune, você já tem um parente que fez, você tem que primeiro contatar o Comune e ver se aqueles documentos ainda constam disponíveis lá. Se constam, tudo bem, você vai apresentar só o que não converge, né, com a árvore genealógica do teu parente.
Mas, assim, isso depende de comune para comune. Tem comune que você faz o processo e já arquiva os documentos e não tem conversa. Mas tem comune que deixa disponível. Então, vai ter que ter esse contato para saber de caso para caso. Entendi. E acho que seria interessante agora a gente falar sobre a naturalização por casamento, que está agora borbulhando esse assunto. Se tu pudesse explicar para nós como funciona, Claro. o que é necessário, acho que é o principal também hoje. É porque é triste, né? Que a gente tem que falar para as pessoas que querem a cidadania italiana que elas não precisam estudar italiano, porque realmente não é exigido, né? Então, de repente, entrou uma lei, né? Que foi o decreto Salvini, que Salvini. disse definiu, né, que toda pessoa requerente à naturalização italiana, ela tem que ter um nível do italiano, ela tem que estudar italiano, ela tem que fazer a prova, né, do certificado ali de proficiência, que é o B1, né, o nível que é o B1, isso você pode até explicar melhor, e, enfim, e protocolar esse diploma no ato do processo. Então, assim, quem vai querer a naturalização italiana, né? Para quem que é a naturalização? É para todos os casados com cidadão italiano, né? Após 1983, porque até 1983 tinha uma lei que a mulher recebia o direito automático do homem da cidadania italiana. Então, se ela tivesse casado antes de 83, o homem transmitia para a mulher. Se a mulher casasse com um homem antes de 83, ele só poderia ter através da naturalização. E depois de 83, os casados é só através da naturalização. Então, o que é? A naturalização ela te dá os mesmos direitos que um cidadão italiano. Você tem a possibilidade de emitir o passaporte, de residir lá, de fazer exatamente as mesmas coisas, só que você não transmite esse direito para outras pessoas. Se você tem filhos de outro casamento, se você vai ter outro, se você não transmite o direito para ninguém, porque ele não é de sangue, né? Enfim, é um direito que você adquiriu por comprovar que você é casado, então você não transmite. E a naturalização houve essa dificuldade, a gente não diz, a gente até acha bom, porque a gente acha ótimo por um lado, né? Porque aproxima as pessoas da cultura, do idioma, faz elas se interessarem por isso, além de Com só ter o certeza. passaporte, né? Porque as pessoas hoje querem passaporte ou por uma facilidade, enfim, muita gente só pensa nisso, né? Enquanto a gente tem aí um idioma que é maravilhoso, né? A cultura italiana que é maravilhosa, e passou a ser exigido para essas pessoas. Então, o que aconteceu? Houve um boom, que daí essas pessoas que querem entrar com o processo de naturalização têm que estudar italiano. Então, elas têm que fazer essa prova. Então, ou elas fazem, né, uma aula e um direcionamento, como vocês têm, como a escola tem, que é a nossa parceira, que a gente indica, né, para todos os clientes, que é um curso específico para quem vai fazer a prova, ou ela vai estudar italiano no tempo dela, que ela quer realmente aprender, não só para fazer a prova, enfim, e depois ela realiza a prova e com o nível dela, até que ela consiga o diploma, né? E então, assim, tem que protocolar esse diploma no ato do protocolo. Então, além de você ter o teu... a outra exigência é você tem que ter o teu casamento já transcrito na Itália. Então, para transcrever o teu casamento na Itália, você tem que atualizar primeiro a tua certidão de casamento aqui no Consulado do Brasil, traduzida, apostilada e tudo mais. Então, o cônjuge italiano, ele atualiza esses dados no AIRE, que a gente fala, né? A inscrição dos anágrafes e residentes no exterior. Você protocola lá a tua certidão de casamento, o Comune manda isso para o Comune transcreve essa certidão para o italiano. Quando tiver transcrito, você solicita junto ao Comune essa certidão italiana para protocolar junto com o teu diploma e alguns outros documentos pessoais que eles pedem. Existe um portal, que é o portal do Ministério, que qualquer pessoa que mora em qualquer lugar do mundo utiliza esse mesmo portal para protocolar esse processo, e hoje exige o diploma. Então, assim, as pessoas, muitos correram, tá? A procura por esse processo era inúmera. Eu tinha, assim, um departamento na empresa
com muita gente só fazendo isso, tá? E de repente todo mundo fugiu, Paula. Ninguém, Pediram a prova, ninguém queria mais. ninguém queria. E a gente ficou tão desolado, assim, com o comportamento, com, né, a falta de interesse das pessoas, que a gente até ficou um tempo sem oferecer esse serviço. A gente nem foi buscar uma escola, enfim, porque a gente ficou meio desolado. E na época também não tinha, assim, né, pessoas que estavam preparando, assim, para com um foco, né, específico nesse público. Isso. E a gente parou, a gente falou, eu não quero mais saber disso, a não ser que a pessoa liga e diz que já está com o diploma. Aí agora, com o tempo, a gente percebeu que as pessoas estão começando a entender que a necessidade, né, as que entendem isso, elas estão estudando, elas estão fazendo as aulas, elas estão buscando, e isso é muito bom, né, porque É legal aí... que faz também, às vezes, os casais fazem aula junto, mesmo que só um precise, está chamando também o próprio italiano, que muitas vezes não fala, a aprender a língua. Isso é uma coisa bem legal também, É, né? porque parece patético, né? O italiano que deu o direito não sabe Não falar fala italiano, mas nada. a mulher ou o homem, né, que tenha, sabe falar. Então é até engraçado, né? Mas é o que E aí, só para acontece dizer mesmo. também que essa prova é o Biuno Cittadinanza, que não é o Biuno acadêmico, então é um Biuno diferente, que é exatamente feito para quem precisa dessa comprovação. Aqui em Porto Alegre, a gente é sede, né, do CILS, que é a Certificazione Italiana come Língua Estrangeira de Siena, que é uma das certificações que são aceitas. Então, com certeza, isso fez muita diferença. E o interessante é que os cônjuges estão trazendo também o italiano para aprender, o que é muito, muito interessante, Ah, que porque, legal. né, a gente passa a cidadania, mas não fala italiano. Então, é bem interessante esse ponto. Legal. E assim, o único requisito, né, também um dos requisitos é que você tem que estar 3 anos casado no civil. União estável não vale para Não vale. naturalização, né? Não é reconhecido na Itália como um casamento, a união estável. Então é só no civil mesmo e 3 anos de casado. O casal que tem filhos menores de idade, com 2 anos de casamento, já conseguem protocolar o processo. Então, Tem diferença desse tempo Brasil e Itália? Não. Se fizer esse processo pelo Brasil, aqui ou lá? aqui ou Não, lá. não tem diferença nenhuma, o tempo é o mesmo, porque o protocolo do processo é feito no portal do Ministério, Uhum. né? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, o tempo é o mesmo. Uhum. E agora sobre os cuidados para se escolher uma assessoria, porque a gente sabe que a Ferrara tem uma longa caminhada já. Então, o que tu aconselhas para quem está procurando uma assessoria? Ver os comentários das outras pessoas, conversar com outras pessoas que já fizeram. Como que a gente descobre, como que a gente vai saber que está em boas mãos? Que a gente sabe que a Ferrara é um caminho, mas e quem está atrás disso? Assim, eu acho que, claro, o tempo, né, a permanência da empresa no mercado é um grande indício, né? Porque hoje em dia, principalmente na pandemia, nasceram inúmeras empresas de cidadania italiana. É impressionante como, assim, pessoas que, ou assim, advogados até, recém-formados, ou pessoas que fizeram o seu processo, que de repente estavam desempregadas e começaram a se aventurar nesse meio. Então, houve aí um boom de novas empresas, novas pessoas, né? Pessoas, às vezes, uma pessoa só oferecendo a consultoria, oferecendo assessoria, e pessoas que não têm a noção, a real noção de um histórico aí, de regras, de exceções, de tudo que envolve, né, a cidadania italiana. Não tem noção de consulado, de comune, de exigência, de nada. Então, isso atrapalha muito o mercado, né? Porque a gente vê que existem pessoas que ficam dando informações truncadas e quando a pessoa recebe uma informação de uma empresa especializada e ela às vezes não é o que ela gostaria de ter, a resposta, ela compara e ela às vezes denigre o que está o correto. Então, isso a gente vê que está acontecendo muito, né? Assim, pessoas que estão recebendo parecer de pessoas que não são especializadas e estão levando como a verdade e estão deturpando aqueles que trabalham seriamente. Isso vem ocorrendo. Mas, enfim, uma empresa que está há muitos anos no mercado,
não é possível ter sobrevivido nesse meio tão burocrático se não prestasse um bom serviço. É claro, né, Paola, que como prestadores de serviço, a gente sabe que em 16 anos houve, claro, que pedras no caminho e houve erros também, né? Todos erram, não tem uma empresa que possa prestar um serviço de excelência durante toda a carreira 100%, né? Existe aí, claro, percalços que a gente atravessou, ou erros que a gente admitiu, que é normal, né? Principalmente quando se trata com documentos que referem-se à lei, a regras, às vezes muda repentinamente, a nossa vida é muito, assim, eu acordo e já pensando, o que que mudou hoje no consulado, o que que mudou hoje na regra, o que que mudou hoje na lei. E a gente constantemente tem que ficar alimentando os clientes, alimentando as pessoas dessas mudanças, e às vezes levando a informação de forma ruim, mas que a gente não tem o que fazer. Então, às vezes, assim, a incompreensão das pessoas de que a culpa não é nossa, que existe uma lei, existe um órgão que determina isso, é o que às vezes gera aí o desconforto. Mas, enfim, eu acho que a avaliação da permanência no mercado é o perfil das pessoas que atuam com isso, né? A propriedade que elas falam sobre o assunto. O histórico, clientes, número, né? Enfim, é uma série de coisas, né, que hoje a gente leva. Claro que o que se fala também é importante, né? O que tem por aí se falando. Por exemplo, hoje existe Google, existe Facebook, existe vários canais de comunicação que as pessoas entram para ver o respaldo, né? E aí o que se coloca sobre a empresa. Mas assim, claro que pode ter coisas negativas ali, uma informação negativa que às vezes não pode ser verídica e a empresa decidiu por uma postura, às vezes de recuo, porque está agindo com o advogado por trás, e existe às vezes uma série de coisas, né? Enfim, mas eu acho que a permanência mesmo e a segurança que ela tem quando ela conversa com os atendentes, com as pessoas e o atendimento que ela teve, né? E Você que tem saber dar uma, as né? informações, né? É importante. Isso, Ter a informação. ter a informação e o atendimento, né? Enfim, assim, a prestatividade e quem são essas pessoas, né? Quem são elas? Assim, elas aparecem. Você sabe que eu sou a CEO da empresa. Quem é a Camila? Se você entra ali no Instagram, você vê um monte de vídeo meu. Você sabe quem eu sou, né? Se tiver que ter uma reunião pessoalmente, a gente faz. A gente tem escritório físico. Isso é muito importante. Enfim, então né, se precisar fazer uma reunião aqui online com o cliente, a gente está sempre disponível, minha equipe, eu tenho uma equipe que só faz reunião online. Então, enfim, acho que essas coisinhas é importante, principalmente esse pessoal que está na Itália, assim, né, que não está aqui fisicamente, que você possa ver. Então, essas pessoas que querem fazer o processo lá, administrativamente, antes de ir, pesquisem muito, assim, é muito perigoso. Já teve muito caso de fraude lá, de brasileiros que trabalharam com isso, foram presos, entraram em cana. Até por isso, eu estava até conversando com a Daniela, que a gente ficou um tempo também sem oferecer o serviço na Itália. Até com o nosso correspondente, a gente parou, porque a gente morria de medo de ser envolvido sem querer num esquema desses ou em alguma coisa dessas. E prejudicar aí o nome da nossa empresa, né? Enfim, e a gente ficou um tempo sem oferecer os processos na Itália. A gente só fazia para aqueles que queriam entrar pelo consulado e aguardar na fila, para os convocados, né? Que a gente fala. E aí depois a gente voltou, até a pessoa que fazia para a gente, ela ficou um tempo, parou, ela foi estudar direito, aí ela se formou e voltou a fazer isso, então a gente voltou porque era o que a gente conhece. Porque é muito perigoso, é muito mesmo. Eu conheço relatos aí, números. E o Felipe, o meu marido, quando foi, entrou em cana, né? Então já começou ali o histórico. Então, assim, pesquisem, né? Enfim, tem que. Igual advogado, é a mesma coisa. Se for para fazer por via judicial, tem advogados cobrando balela. Balela, que é incomparável o custo que nós cobramos, né, do nosso advogado. Mas, enfim, será que é verídico? Será que é um serviço eficiente? Será que ele existe? Será que ele não vai pegar o teu dinheiro embora? Porque isso acontece muito. Sim, Então, sim. assim, às vezes, custo muito barato, desconfiem, porque é um procedimento burocrático, depende de profissionais, não tem como também ser de graça. Né? Igual a tradição juramentada, né, Paula? As pessoas falam, poxa, mas custa isso. Mas aí você diz, gente, você sabe tudo que eu estudei para conseguir fazer
uma tradução juramentada, você sabe tudo que envolve isso, né? Anos de estudos e uma prova que eu passei, que eu fui certificada para isso. Enfim, então as pessoas querem só a pichincha, né? Mas não querem entender todo o contexto que existe. Então, E enfim. falando sobre custos, muda muito o valor, dependendo do número de pessoas que fazem o pedido na família, isso pode ser dividido, ou isso não faz tanta diferença no valor final, quantas pessoas estão pedindo, que vão entrar com o pedido de cidadania? Muda sim, tá? Quando as pessoas decidem fazer isso juntas, né, é sempre mais favorável para todos, tá? E o custo é menor. Por quê? Porque se você vai entrar com o processo junto com todos os teus familiares que tenham, que é o mesmo italiano, os documentos que são iguais até certo momento da tua árvore, eles não vão ter que ser solicitados em duplicidade ou triplicidade, dependendo do número de requerentes. Então, toda a preparação, desde a certidão italiana, né, aí a CNN, depois todo nascimento, casamento e o óbito, quando necessário, até aquele período ali, os custos que você vai ter de busca em cartório, de tradução e de apostilamento, ele pode ser diluído nos teus familiares. Então, assim, já com a preparação de documentos, você consegue dividir esse custo com os outros requerentes da tua família. E depois, na forma do processo, bom, no consulado não muda, né? Porque se você vai fazer no consulado esperar, é só os documentos mesmo. Mas se você fizer com seus familiares, já dilui o custo ali, né? Se você vai fazer por via judicial, contratando um advogado, é cobrado um valor inicial para aquele processo e mais um X adicional por cada requerente adicional. Então, assim, eu vou requerer minha cidadania italiana e a minha irmã tem interesse também, junto com, né, com os filhos, com a família dela. Então, eu protocolo o meu processo e é cobrado um valor adicional pela minha irmã, que é, assim, não é nem 10% do valor do processo. E isso, o que eu vou fazer com a minha irmã? Eu vou pegar esse total e vou dividir entre eu e ela, né? Então, é isso que acontece com a via judicial. Então, realmente fica mais vantajoso. E para fazer no Comune na Itália é a mesma coisa. Os despachantes, a parte lá da Itália, eles cobram o valor de um requerente mais os adicionais. Então, sempre quando você vai em comboio com a tua família, fica mais barato. Então, vale a pena. É bom juntar os familiares. Isso dá uma confusão, dá uma confusão, mas vale mais a pena. No final, financeiramente, economicamente, vale a pena. Tem que pensar Economicamente, porque é uma briga só, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e um liga, outro liga, um tem dúvida, outro tem... Olha, famílias grandes é complicado, mas a gente tem bastante jeitinho já para lidar com esse tipo de já estão situação. acostumados. Tá. Eu queria aproveitar, Camila, e ver se o pessoal que está nos acompanhando, se tem perguntas, né? Porque a gente está conversando, eu acho que a gente conseguiu falar do principal, do geral, mas eu quero ver se alguém tem dúvidas mais específicas, o que quer colocar no chat, quer abrir o microfone, alguém tem alguma pergunta para fazer. A Camila, se acha que faltou alguma coisa, o Matheus disse que tem. Vamos ver, Matheus, qual é a dúvida. Pode abrir o microfone ou pode escrever para nós aqui no chat. Camila, e os Trentini, como o Matheus aqui, só resta chorar ou já existe alguma outra possibilidade para requerer? Não. Vamos falar dos Trentini agora. Ai, Matheus, que dó que você não entrou com esse processo até 2010, que dó. Eu sou trentina, eu sou descendente de Trento também, e graças a Deus o meu pai, na época até 2010, né, que era possível protocolar o processo de cidadania trentina, ele fez essa solicitação junto ao Círculo Trentino, que era o órgão na época que regulava a entrada desses processos. E atualmente, desde 2010, mudou a legislação e realmente não há mais como requerer, não tem como entrar com a solicitação do processo, porque não é via consulado, né? E também a lei não permite. Mas assim, a gente sabe, tá? É bom atualizar e falar que existe alguns advogados, tem acho que um ou dois, que já entraram com algumas ações e já teve casos favoráveis e casos não favoráveis. E quando existem casos que não são favoráveis, a gente não se aventura. A nossa empresa é muito assertiva, né? Então, assim, enquanto não tiver
um histórico de jurisprudência suficiente para que a gente se sinta à vontade e seguros de propor isso para uma pessoa, a gente não vai se aventurar. Porque a documentação das pessoas eram basicamente iguais, a justificativa era igual e teve um caso que foi favorável, teve outro caso que não. Não é igual à via judicial contra as filas, né? Essa ação que é feita hoje. Então, enfim, eu não arriscaria nesse momento, eu esperaria um pouco, ter pelo menos um histórico mais efetivo. Então, realmente é uma dó, fico com dó que você não entrou, mas não tem muito o que fazer. E a gente precisa, tu acha que vai ocorrer algumas mudanças daqui para frente nesses processos, ou as coisas vão continuar como, né, essas 3 possibilidades para pedir a cidadania? Acha que alguma coisa pode mudar? A questão de conhecimento de língua, qual é a tua visão mais pela tua experiência? O que está acontecendo agora? Olha, Paula, assim, o conhecimento do idioma não é uma coisa que eu acho que vai se estabelecer, tá? Até porque a Itália, economicamente, ela lucra muito, né, com essa questão da cidadania italiana. É vantajoso para eles ainda permanecerem com a lei da forma que está, e não, assim, eles já dificultam muito na documentação. Então, assim, a inserção da obrigatoriedade do idioma, eu não acho que isso... E não está nem muito em pauta, tá? Não é um assunto que está em pauta. Mas, assim, eles vêm cada vez dificultando mais as regras referentes aos documentos. A gente não sabe, né? Ainda, assim, nada está sendo muito discutido no momento, mas, assim, pode ser que eles exijam o idioma, pode ser que eles limitam a geração, né? Sei lá, passa a ser só a partir do pai, ou o italiano que transmite o direito tem que estar vivo. Então, são coisas que pode haver, sim, uma mudança na lei. Mas eu não consigo, assim, desses anos todos, assim, que a gente trabalha com isso, e que a gente vivencia isso, eu não vejo tanta possibilidade justamente pela questão financeira, né? Que a Itália, querendo ou não, exatamente. Eles lucram muito com isso, né? Até acho que pode ocorrer alguma mudança, mas sabe aquele voltar atrás, porque eles perdem muito com isso. Então, a Itália precisa também estar atenta à questão econômica para eles, né? Isso, então, eles perdem, né, Paula, nessa questão, mas eles se irritam na outra questão também, porque o italiano, né, o próprio italiano, ele se irrita com essa abertura. Então, existe essa briga entre a política e o próprio povo, né? Porque o italiano que nasce na Itália, que é italiano que reside lá, ele não concorda, né, com essa lei. Porque ele não acha que você é uma italiana, porque você é brasileira, você nasceu no Brasil, você não fala direito o idioma, né? É o que eles dizem, assim, né? Você não tem os costumes dele, você não se veste igual a eles, você não come igual a eles, porque o italiano tem a cultura bem... Então, existe essa briga aí de cultura, uma briga cultural, né? Mas, em contrapartida, tem a outra parte política e econômica, que é o que prevalece atualmente. Camila, a Natália quer fazer uma pergunta para nós primeiro e depois a Ana. Vamos ver com a Natália. Pode abrir o microfone. Cadê a Natália? Eu não sou Natália, eu sou Sonali, a mãe da Natália. A mãe da Natália, então tá bom. Tá bem? E assim, hoje eu fiquei surpresa porque a Natália, em função do processo de cidadania do pai dela, eles já entregaram documentação, ela, né, a família, enfim. E aí eu me interessei em fazer a cidadania, eu estou separada, já fazem 10 anos, e quando eu fui verificar, eu vi que tem um protocolo meu lá, porque eu fui informada de que, como eu sou separada, italiano não reconhece separado, é só desquitado. Aí me atrapalhei. Aí eu não sei mais se eu sigo o processo a partir daquele protocolo ou se eu tenho que começar todo um processo novo pela minha família. Tá. Esse processo que existe lá, esse protocolo, ele é da naturalização por matrimônio ou ele é um protocolo da tua família, da tua descendência italiana? Não, É isso que eu não consigo. Na verdade, Camila,
quem iniciou um processo para obter cidadania foi o meu ex-marido e os meus filhos também estão. E ali consta um protocolo meu em função da certidão dele, né? De casamento que ele apresentou, e é considerado casado. Ele aparece no protocolo como se fôssemos os dois casados. Tá, mas esse protocolo consta desse jeito porque ele não fez... Ele já teve o reconhecimento da cidadania italiana? Ele já é italiano? Só para eu entender. Eles estão na fase da... Eles foram chamados e apresentaram, fizeram aquela os entrevista. Documentos. Tá. E quando eles apresentaram esses documentos, ele apresentou todo o teu processo, o processo de divórcio de vocês, o da separação, ou não apresentou nada? Só a certidão de casamento? Ele apresentou a certidão dele, mas a certidão dele como separado, e aparece casado ali. Tá. Bom, nesse caso, ele vai ter que fazer a atualização. É uma atualização de AIRE, tá? Mesmo que aparece separado, porque o que acontece? Tem consulados, tá? Porto Alegre, né? O consulado de vocês. Tem consulado que não protocola separação. Vocês chegaram a divorciar judicialmente ou só separação? Foi o divórcio. Não teve divórcio. Foi separação judicial. É por isso. Tem consulados que não protocolam separação, porque na Itália não existe separação, tá? Você ou divorcia ou não tem essa modalidade, igual a união estável. Então, eles não protocolam. Então, quando vocês converterem a separação em um processo de divórcio, aí ele vai atualizar lá e vai constar ele como divorciado. Enquanto isso, ele está como casado, mas consta na anotação que ele é separado e por essa razão você não consegue mais entrar pela naturalização. Então, agora você só conseguiria se fosse realmente pela tua família. Se você tem ascendente, né? Se você tem ali como buscar, porque eles fazem uma anotação, é igual a união estável. Hoje, eles até colocam lá no formulário a opção de você colocar a união estável, se você tem, só para constar no sistema deles. Então, assim, não vai ser protocolado isso lá na Itália, mas aqui no Brasil, para a regulamentação deles, eles acabam anotando isso, protocolando essa informação lá no cadastro do italiano. Entendi. Então, nesse consulado, no nosso consulado, fica esse registro, mesmo que lá não apareça, não seja admitido, mas eu tenho que começar um processo novo para mim separado, então. Isso, exatamente. Você tem que fazer o processo pela tua família, porque pelo casamento você já não consegue mais. Tá bem? Obrigada, tá bom, Camila. Imagina, eu que agradeço. Camila, agora a gente tem uma pergunta aqui da Ana. Legal. O meu caso é de cidadania por casamento, meu marido tem, e eu que estudo italiano na Vila, é a nossa aluna. Não sei se entendi bem, mas se tivermos um filho, não terá direito à cidadania? Eu irei fazer a prova em breve, e o marido irá fazer aulas na Vila também. Bom, seu marido tem a cidadania italiana, né? Você está estudando justamente para poder fazer o teu processo de naturalização. Se ele tem a cidadania italiana, se vocês tiverem um filho, ele vai ter o direito automático. Filhos de italiano, tá? Até os 18 anos, o direito é automático, é protocolar a certidão lá no consulado e ele já obtém o reconhecimento da cidadania italiana. Então, até os 18 anos, vocês fazendo esse procedimento, assegura de forma automática. Se o casal não faz essa comunicação ao consulado, não envia o documento até os 18 anos, depois o seu filho vai ter que fazer todo o processo que seu marido fez. Desde o dano de carro, buscar todos os documentos, preparar antes. E olha, o que tem de gente que nos procura, que acontece isso, é impressionante. Que perderam o prazo, o filho completou 18 anos, não protocolou, e às vezes com 19 o consulado não aceita. Não aceita. Por pouco. Agora, Camila, a Ana te agradece. E o Pablo, vou fazer a minha via judicial, estou finalizando a parte de juntar documentação e gostaria de saber, tem união estável e judicialmente não é reconhecido, então é melhor fazer o casamento civil antes de abrir o processo?
Olha, o teu cônjuge vai ter direito da naturalização para o matrimônio somente após que você tiver o reconhecimento da tua cidadania italiana. Então, assim, se você casar hoje ou amanhã, não vai mudar muito. O interessante é você casar logo após ou até agora. Se você tem essa pretensão, já casa já. Já casa já e já quando Vamos você fazer for fazer casamento já. já faz. Já tem essa pretensão de mudar para o civil, então já faz já. E aí protocola junto já apresenta a tua certidão de casamento no protocolo do teu reconhecimento da cidadania italiana. Até porque, como eu expliquei antes, para o cônjuge ter direito, tem que estar 3 anos casado no civil. Então, quanto antes você casar, é melhor, né? Então, já casa já. Casa já, né? Você está juntando os documentos, quando você tiver com tudo ok, já vai apresentar o teu casamento, já traduzir, apostilar e protocolar o processo lá na via judicial. Aí, já começa a estudar italiano. Já né? começa a estudar italiano, exatamente, já adianta tudo, porque, enfim, né, às vezes a pessoa demora até pegar um pouco o idioma, então já tem um tempinho aí para estudar com calma. Então, é o meu conselho. Até porque o certificado de proficiência de língua, o interessante do Biuno Cittadinanza é que ele não tem validade, enquanto os acadêmicos, eles têm uma validade, o Cittadinanza a pessoa pode fazer e quando for dar entrada com o processo já ter esse certificado. Isso. Pablo, vamos ver se era isso, Pablo? Sim. Mais pergunta, pessoal, que se quiserem abrir o microfone também. Ó, a Sandra, algumas perguntinhas da Sandra. Como é o trabalho de vocês para análise documental e para receber um orçamento? Para o meu cônjuge, tem algum benefício caso não fizermos a naturalização? Via judicial, quanto tempo mais ou menos o processo todo até termos a sentença? Tá, vamos pela primeira pergunta, que é sobre análise, né? Como é que funciona o serviço de análise? A gente tem uma análise, primeiro de tudo, né? A pessoa, quando ela não tem todos os documentos ainda no formato inteiro teor, que é um formato... Existem 2 tipos de certidão, a breve relato e a inteiro teor. A breve relato é aquela que, quando a gente nasce, casa, você vai no cartório e eles entregam. Aquela certidão mais resumida, né? A inteiro teor é toda a transcrição ali do ato. Então, para a cidadania italiana, eles exigem, porque nessa certidão inteiro teor contém ali dados que na breve relato ela é omitida, né? Então, o primeiro passo é você buscar todas as certidões aí inteiro teor. Se você ainda não tiver inteiro teor, a gente tem uma análise que é de viabilidade, que ela só analisa para ver se você tem ou não direito à cidadania italiana. Se não tem nenhum impeditivo ali que já se observa antes de você sair aí buscando todas as certidões no formato inteiro teor. Então, essa é a primeira análise, ela não tem custo. A gente faz essa análise só para ver se você tem direito ou não. Após essa análise, a gente fala para você, olha, você tem direito, você tem que buscar tais certidões no formato inteiro teor. Se você precisar da certidão italiana, a gente tem o serviço de busca lá na Itália, da certidão do italiano, ou de pesquisa, dependendo, se você não sabe certamente onde está, dependendo dos dados que você possui, a gente pode pesquisar essa certidão. E quando você tiver a certidão do italiano, mais todas as suas certidões, inteiro teor, a gente tem o serviço de análise técnica, que ela avalia todos os erros, se tem erro, quais são os erros, e a gente apresenta o dossiê desses erros. A nossa análise, ela não tem como objetivo ser um roteiro para retificação. Então, assim, não adianta você pegar a nossa análise, seguir passo a passo ali, referente à retificação, que ela pode não ser assertiva. Por quê? Porque uma retificação, às vezes, a primeira retificação muda o curso da última retificação. Então, só às vezes iniciando na prática para a gente saber o resultado final. Então, tem pessoas que contratam um serviço de análise e falam assim, poxa, mas vocês não me disseram exatamente tudo que tem que ser retificado. A gente fala os erros, aponta os erros, já coloca ali as próprias observações do que é mais importante ser retificado, mas a gente não destrincha de forma que você pegue a nossa análise e consiga fazer sozinho, porque a gente não pode assumir o erro do furo no meio do caminho.
Então, isso é uma coisa que a gente sempre explica. Ela é uma análise que já vai te dar uma noção enorme aí referente às tuas necessidades e principalmente o custo que você vai ter. Porque ali a gente já detecta se a retificação é suficiente para fazer extrajudicial ou judicial. E ali a gente já te dá um orçamento. Então, um orçamento com que você vai ter dos teus documentos é só realmente mediante essa análise técnica. Então, você tem que estar com tudo no inteiro teor. E a segunda pergunta, eu já esqueci o que é. Ela fez 3 perguntas, né? Isso. Agora tem... para o meu cônjuge, tem algum benefício caso não fizermos a naturalização? Para ele residir no Brasil não tem benefício nenhum, tá? Se vocês forem viajar para qualquer país que você tenha um pouco mais de facilidade de entrar com o passaporte italiano, ele vai ter que ir para a fila lá de onde vai os que o Brasil aceita, que aceitam brasileiro, tá? Ele vai separar de você, enfim, quem tem a cidadania é você, ele vai ser tratado como brasileiro. A única, assim, vantagem que talvez ele teria se vocês residirem na Itália, o cônjuge tem direito a um permesso de soggiorno, que é um visto que dá o direito de você permanecer lá em território italiano por ser casado com um italiano. Mas ele não tem enfim, as facilidades e todas as, né, tudo que você consegue executar lá como um italiano. Ele vai ter a permissão de estar em solo italiano, mas ele não vai ter facilidades lá como você que é uma italiana. E a terceira pergunta era, via judicial, quanto tempo mais ou menos o processo todo até termos a sentença? Tá. A judicial, a partir do momento que é protocolado a petição, né, protocolado o processo, geralmente a sentença é agendada em 1 ano, 6 meses a 1 ano, e depois o processo mais 1 ano. Então, a gente estima aí uma média de 2 anos até o cumprimento da sentença. E aí, assim, depois do cumprimento da sentença, tem a inscrição, a transcrição das certidões no Comune, que demora 90 dias, né, que é o prazo legal administrativo na Itália, e depois a inscrição do consulado italiano no Brasil, que também são mais 90 dias. Então, assim, para a gente deixar assim, olha, quando que eu vou ter meu passaporte? Uns 2 anos e meio aí, por aí. Para ter mais certeza do tempo, é melhor dar esse prazo. Não adianta falarem, gente, olha, uma coisa que eu falo para vocês, não caiam nessas balelas de promessas, de prazo. Cidadania italiana em 2 anos, cidadania italiana em 90 dias, cidadania italiana parcelada em 12 vezes, processo total. Como que você estima um custo fixo no momento que a pessoa entra em contato com a empresa? Não existe isso. A necessidade da Paola, dos documentos dela, não foi a mesma que a minha. O ascendente dela foi um, o meu foi outro, os erros nas minhas certidões foram de forma extrajudicial, o dela, de repente, foi por judicial, o custo é outro. Então, não tem como você vender. A cidadania italiana não é um produto, é uma coisa que eu sempre falo, né? E a minha empresa incorpora isso e as pessoas que passam informação. Ela não é um produto, ela é um direito, né? Então, o intermediador faz? Ele ajuda você a chegar nesse objetivo, mas eu não posso vender para você a cidadania italiana. Ou você tem o direito ou não tem, eu vou te ajudar a você atingir o teu objetivo. Então, eu não tenho um pacote de cidadania italiana, não tem. Alguns vai te serviços ajudar têm... no caminho, vai levar por esse caminho até conseguir o direito de ter a cidadania de acordo italiana. com as necessidades, né, Paola? Porque cada um tem uma necessidade, cada documentação tem uma necessidade. Então, eu tenho que analisar o teu caso para poder te dar um parecer e um custo exato, né, daquilo que você vai ter aí. Maravilha. Eu acho que a gente chegou no nosso tempo agora. As perguntas, se alguém tiver mais uma pergunta, fale agora, porque a gente já venceu o nosso tempo. Camila, muito, muito obrigada pela atenção, pela paciência, disponibilidade. A gente vai estar sempre à disposição, a Escola Vila Itália está sempre à disposição também dos teus clientes, para todo mundo que queira conhecer um pouquinho mais da Itália. A gente vai esperar vocês aqui no Rio Grande do Sul, quando vierem, venham à escola, né? E
se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, depois a gente passa o contato também da Camila, da Ferrara. O site, tem bastante informação no site também, que a gente já viu. O próprio Instagram da Ferrara sempre tem informações, ficam lançando algumas informações, tem os vídeos da Camila. E é uma parceria que a gente quer que seja bastante profícua, como tem sido, e a escola com a Ferrara, com o Biuno Cittadinanza, com cidadania, a gente sabe que o caminho é sempre mais tranquilo quando a gente sabe o que precisa fazer, né? E sabe o que está fazendo, que é o importante, cada um está no seu, saber o seu trabalho, por isso que os alunos, quando nos perguntam assim, mas eu gostaria de fazer a cidadania, para onde eu vou? A gente sempre tem uma indicação, porque a gente não pode também indicar qualquer um. Ó, o Pablo quer fazer uma última pergunta. Pode sim, Pablo. Pode, Pablo. Oi, me ouvem? Sim. Ouve. Uhum. Eu fiz a pergunta antes do casamento também, sobre a parte de estudar o italiano, né? Digamos assim, comecem a estudar hoje, eu entro com o processo hoje, e a minha esposa começa a estudar italiano. Quanto tempo mais ou menos leva para se obter a certificação pela experiência de vocês? Paola, você responde essa. Então, a nossa escola, ela tem oferecido para os candidatos do TILS um curso preparatório para a prova do Biuno Cittadinanza, que ele é dividido em 2 módulos. Então, é um curso online, um encontro semanal, e em 2 módulos. Então, em 2 módulos, a gente leva o candidato do 0 à proficiência Biuno Cittadinanza, e a gente está com um percentual de aprovação de 97%, então tem dado super certo esse curso, porque as pessoas também perguntam, um encontro semanal, eu não sei nada, eu não sei falar nada de italiano. É bem intensivo, obviamente, é um curso bem denso, mas com certeza em 2 módulos, que a gente fala que é um ano letivo, né, porque não são 12 meses, a pessoa consegue chegar e ser aprovado na prova. Essa prova, ela acontece durante todo o ano, tem cerca de 4, 5 sessões da prova durante o ano. As sedes no mundo inteiro fazem a prova no mesmo dia, né? E a prova do Biuno Cittadinanza, uma coisa importante que tem acontecido por causa da pandemia, eles estão fazendo somente a habilidade oral, porque a prova é completa. Tem o ascolto, a interpretazione, comprensione della struttura, a prova escrita e tem a prova oral. Por causa da pandemia, o candidato faz somente a prova oral e aí, depois de 3 meses, vem o resultado com aprovação ou não do candidato. Então, mas tem sido bem interessante. Quando vai voltar a ser a prova normal, a gente não sabe ainda. A prova completa, porque a prova completa dura cerca de 2 horas, 2 horas e meia. E a prova oral, o candidato fica conversando com o somministratore, que eu sou quem aplica a prova em Porto Alegre, por cerca de 15 minutos, é a duração da prova. Uma vantagem para quem está fazendo durante a pandemia, né? Isso é uma vantagem. Sim. Essa pergunta eu ia fazer, a unidade certificadora é em Porto Alegre? Tem no mundo inteiro, né? Mas de Porto Alegre nós somos a única sede, tá? A Vila Itália é a única sede de Porto Alegre, e do Rio Grande do Sul acredito que tenha mais 1 ou 2 escolas que também tenha. Mas tem no mundo inteiro, então vocês podem procurar as sedes mais próximas a vocês, ou venham a Porto Alegre e façam a prova conosco, que aí a gente já prepara vocês também. Grazie. Certo, Pablo? Prego. Paola, Camila. eu queria agradecer você, queria agradecer a escola, queria parabenizar a escola, porque eu sei que hoje é uma data comemorativa, vocês estão celebrando 1 ano de existência. 1 ano, exatamente. Isso é muito legal, porque vocês começaram a escola no momento aí de pandemia e estão crescendo, estão atendendo muito bem a todos os nossos clientes, as pessoas que nós indicamos, e a gente está bem feliz com o resultado que eles estão tendo também. A gente encontrou uma luz no túnel para as pessoas que querem se naturalizar e não tinham o conhecimento do idioma, e vocês levam realmente o candidato ali, a pessoa
ao objetivo. Então, isso foi bem legal, foi muito bom. As pessoas estão mais aliviadas, que conseguiram encontrar aí uma alternativa. Então, eu que agradeço, parabenizo, obrigada pela oportunidade. Espero que seja útil aí para os teus alunos, para as pessoas que vão nos assistir. E o que eu puder contribuir, sempre estaremos à disposição com informações e com atendimento também, em todos os canais que a Paola já mencionou. Obrigadão, Camila. A gente agradece muito